Boa noite, tudo bem? Tudo bem com todo mundo? Estamos aqui mais uma vez para louvar a Deus, para adorar ao Senhor. Essa é a nossa reunião virtual. Enquanto estivermos em quarentena, vamos nos reunir dessa forma, mas isso aqui jamais vai substituir o nosso encontro pessoal, porque igreja é congregação. Igreja é um povo que se reúne, que se congrega junto e faz e tem a comunhão. Jesus disse que nós deveríamos comungar. Comungar é comunhão, comungar é estar junto, como o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo precisa estar junto. O corpo de Cristo é formado pelas pessoas que creem. As pessoas que creem, as pessoas que confessam essa crença, as pessoas que cantam essa crença, que encenam essa crença, as pessoas que estão com sua esperança depositada em Cristo. Então, o corpo de Cristo é a igreja é uma congregação, é uma comunidade de pessoas que se apoiam, que se ajudam, uma comunidade de pessoas que vivem aprendendo sobre Deus, aprendendo a viver de acordo com os princípios de Deus. Então é por isso que nós consideramos, e a Bíblia ensina, que é extremamente importante congregar. Mas, enquanto estivermos de quarentena, enquanto estivermos aqui, nessa circunstância em que o mundo foi afetado por uma pandemia e estamos limitados nos nossos deslocamentos, então nós vamos nos reunir aqui. Então, você que está aí, convide pessoas para estar junto conosco agora e divulguem esse trabalho, porque também estamos compartilhando nossa fé por este meio, compartilhando os princípios de Deus, compartilhando o amor de Deus, a graça de Deus e assim por diante, tá bom? Então, vamos louvar a Deus, vamos adorar ao Senhor. Para que você saiba o que vai acontecer aqui, eu quero dizer o seguinte: nós vamos agora cantar uma música, né, em louvor ao nosso Deus, que é uma música cujo conteúdo sempre aponta a Deus como Senhor, como Criador, como Redentor, como aquele que sustenta. E depois nós vamos ter uma reflexão, e aí depois da reflexão a gente ora, a gente pede a Deus perdão pelos nossos pecados, e aí a gente canta mais algumas músicas, tá bom? Então vamos louvar a Deus agora, ok? Vão se conectando. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai à nação a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos orar? Deus, nós louvamos o teu nome e engrandecemos ao Senhor. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nossas vidas. Nós reconhecemos que o Senhor é um Deus grande, um Deus poderoso e que pode nos sustentar em meio a essa crise, pode nos curar se quiser, curar todos, mas sabemos que o Senhor está conosco, com crise ou sem crise. Então nos ajude a ver o Senhor, a adorar o Senhor, a confiar no Senhor e depositar nossas esperanças no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do verso 17 em diante, e vamos refletir sobre esse texto, que é a cura de um paralítico em Cafarnaum. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhe: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa.
Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou-se para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Hoje vimos prodígios. Então, essa é uma história interessante, porque Jesus está presente na Galiléia e parece que os fariseus, doutores da lei, de todos os lugares, de todas as regiões da Galiléia, da Judéia, resolveram fazer um congresso, se reunir lá próximo a Jesus, e o palestrante principal, eles determinaram que deveria ser Jesus. Chamaram Jesus, botaram Jesus no meio e começaram a inquiri-lo, a questioná-lo, a conversar com ele para ver o que ele pregava, o que ele falava, do que ele ensinava. E havia ali, além de todos esses doutores da lei, de todas as regiões, uma grande multidão que estava na porta daquela casa, naquele lugar onde estava acontecendo essa reunião, e todos estavam ali querendo ver provavelmente querendo ver que resposta Jesus daria a todos aqueles que ali estavam questionando Jesus. Não muito longe dali, tinha um outro grupo que resolveu pegar um paralítico e levar até Cristo. Como o texto diz que Jesus viu a fé deles, vendo-lhes a fé, então nós podemos dizer que esse grupo é o grupo que creu, é o grupo que acreditou, é o grupo que resolveu colocar o paralítico diante de Cristo para ser curado, a despeito de toda resistência, de toda dificuldade para chegar lá e de estarem presentes lá as autoridades da lei. Ou seja, eu vejo esse cenário como vários grupos aqui. Um grupo de questionadores incrédulos, um grupo de curiosos querendo ver quem ganha aquela batalha para poder então tomar sua decisão, e um grupo que já tinha decidido: eu creio em Jesus. Bom, essa história ela é muito interessante para a gente, porque diante de Cristo todos nós precisamos nos posicionar. Você precisa se posicionar diante de Cristo. Em qual grupo você está? Como você crê? Porque é possível que alguns ali que estavam do lado de fora até criam, mas estavam com medo da repercussão de sua crença, questionado por todos os fariseus, doutores da lei de todas as regiões. Essa reunião parecia muito importante. Os doutores da lei de todas as regiões vieram para questionar Jesus. Claro, despertou a curiosidade de muita gente. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Mas tinha um grupo que estava crendo em Cristo, a despeito de todos estarem ali, a despeito de todos estarem questionando Jesus. Esse grupo me mostra que nós precisamos nos posicionar, e que a opinião pública não deve exercer influência sobre nossa fé, se nossa fé estiver firmada na palavra de Deus. Se nossa fé estiver firmada nos princípios de Deus. Nós precisamos nos posicionar. E aí, eu vejo que, primeiro, você precisa crer por você. Porque a fé, ela começa de forma individual. Alguém falou de Jesus para você, começa a brotar uma coisa no seu coração, você começa a acreditar, pensar, e aí começa um processo de regeneração na sua mente, regeneração de ideias, regeneração de princípios, que desemboca na conversão, justificação, e você entra no processo de santificação. A fé é assim, uma ideia cristã do Evangelho de Cristo começa a ocupar espaço em nossa mente, e a gente começa a processar aquilo, porque a conversão se dá na mente, é arrependimento, é metanoia, é mudança de mente. E aí você crê. E aí você tem que passar a declarar sua fé, você tem que passar a compartilhar sua fé e não ter vergonha de crer. Eu imagino que o paralítico estava ali e alguém chegou e disse o seguinte: olha, Jesus está ali e o poder está sobre ele pode curar, e o paralítico está aqui. Então vamos levar esse paralítico lá,
Quem sabe Jesus cura o paralítico ou o poder de Deus está lá com ele, ele pode curar. Já vi curando outros, já vi fazendo milagre com outros. Então, esse alguém teve essa ideia. Mas sozinho, ele não podia fazer muita coisa. Porque ele precisava carregar um paralítico e sozinho ele não ia fazer isso. Então, provavelmente, chamou mais alguns ali, ou pensou isso junto com alguns, e juntos resolveram pegar o paralítico e dizer, vamos sim. Um grupo de pessoas se juntou para, então, levar o paralítico a Cristo. Ou seja, se inicialmente você precisa crer por você mesmo, porque esse é o processo se dá dessa forma, depois você precisa crer com os outros. Você precisa crer com os outros. Por isso que esta reunião nossa aqui, virtual, jamais substituirá a reunião presencial. Porque nós precisamos crer juntos. Quem crê em Deus, crê juntos, porque precisa. E aquela máxima de antigamente que nossos antepassados falavam, que a gente ouviu quando era criança, de que a crente é como uma brasa, que o cristão é como uma brasa que não pode ficar sozinha fora da fogueira porque ela apaga, que ela só permanece acesa se ficar junto, isso é absolutamente verdade. Nós precisamos estar juntos. Você não pode crer sozinho, você não pode crer isoladamente. Existe um movimento hoje de desigrejados e tem gente defendendo que você pode ser crente na sua casa, que você pode ser crente tomando conta de si mesmo, das suas próprias coisas. Não, de forma alguma. A igreja tem várias funções, tem vários papéis, inclusive o papel de aparar as arestas da nossa natureza. Igreja é um grupo de pessoas de várias idades. A igreja ensina a gente a conviver com os mais velhos, aprender com eles e tolerar a infantilidade dos mais novos. A igreja ensina a gente a lidar com as pessoas, com as crianças, porque a igreja é família. Igreja é família. Por isso que eu que gosto muito de música, gosto muito de louvor, na hora que eu vou preparar um louvor, um repertório, eu penso em todas as faixas etárias da igreja. Penso nos velhos, que conhecem muitos hinos e cantam hinos. Penso nas crianças que talvez não entendam aquele barulho. Penso nos jovens que gostam da coisa agitada, né? E penso nos adultos que estão naquela vibe mais tranquila. A gente precisa pensar nisso. Quando a gente vai preparar uma mensagem, a gente precisa pensar nisso. Que a comunidade é formada por pessoas de várias faixas etárias e que, portanto, nós precisamos nos comunicar com todas elas, desde as crianças até os idosos. Igreja é isso. Por isso que jamais essa reunião aqui substituirá a igreja. Porque nós precisamos uns dos outros, precisamos nos apoiar uns aos outros e ninguém vive só. Ninguém vive só. Você precisa de Deus. Deus se manifesta através da igreja. Deus se manifesta através dos louvores, Deus se manifesta nas orações na igreja. A nossa reunião de domingo é um meio de graça. É um meio de graça. Sabe o que é um meio de graça? Deus derrama da sua graça especial sobre nós quando estamos juntos. Deus derrama da sua graça especial quando participamos da Santa Ceia do Senhor. Deus derrama a sua graça especial quando alguém é batizado na igreja. Deus derrama a sua graça especial quando você se batiza. Então, a igreja é importante porque nos ajuda a crer, porque nos ajuda a reforçar a nossa fé. E esse grupo, juntos, levaram o paralítico a Cristo. Esse grupo era uma comunidade, provavelmente, que andando junto, creram junto e enfrentaram juntos os desafios de levar o paralítico até os pés de Cristo. Quais desafios? Eles não tinham por onde entrar, diz o texto. Eles subiram no telhado, abriram o telhado e criaram o primeiro guindaste da história, provavelmente. Descendo o paralítico aos pés de Cristo. E no texto que está escrito lá em Marcos, diz que desceram bem no lugar onde Cristo estava. Isso é lindo, porque você precisa admitir que precisa um do outro. Nós precisamos admitir que precisamos um do outro, e principalmente na nossa fé. Eu não quero crer sozinho. Não posso, nem vou conseguir crer sozinho. Não pense que você vai crer sozinho.
Não pense que você vai acreditar sozinho, que você vai conseguir se alimentar espiritualmente sozinho, que você vai enfrentar a batalha sozinho. Não pense. Não pense. Não está certo. Não vai dar certo. Você precisa da comunidade, você precisa congregar, você precisa estar junto conosco, você precisa caminhar. E eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros para juntos caminharmos, nos fortalecermos, nos animarmos e seguirmos na direção de Cristo até o dia que Cristo voltar. Então, esse grupo de pessoas se juntaram, pegaram esse paralítico e levaram até Cristo, superando as dificuldades, superando as barreiras que tinham ali. Tinha muita gente ao redor e ele não podia entrar pela porta. Eles foram abrir o telhado e colocaram Cristo lá. Eles foram não para qualquer lugar, mas para o meio dos doutores da lei, que podia intimidá-los, mas eles enfrentaram os doutores da lei, eles enfrentaram as barreiras físicas, a turba ali, muita gente, eles enfrentaram o obstáculo do acesso e se colocaram diante de Cristo. Sabe o que aconteceu? Cristo disse, vendo-lhes a fé. No plural, vendo-lhes, vendo a fé deles. Quando nós nos juntarmos e crermos juntos, Deus verá a nossa fé e pode sim nos abençoar e pode sim responder às nossas orações. Orar junto é importante. Orar junto é importante. Então, primeiro, alguém creu e teve a ideia de colocar o paralítico aos pés de Cristo, convidou outras pessoas que estavam ali, que criam junto com ele, e juntos, crendo, superaram as dificuldades e foram lá, carregaram o paralítico e o colocaram diante de Cristo. Eles creram por ele, creram junto, e agora eles tinham que crer apesar dos outros. Quais outros? Apesar dos doutores da lei. Porque eles poderiam pensar o seguinte, olha, será que Jesus é tudo isso mesmo? Porque os doutores da lei, os sacerdotes de todos os lugares vieram para cá. Que reunião é essa aí? Será que Jesus não é o que ele diz que é? Os doutores da lei vieram questioná-lo. Bom, eles não pensaram isso. Eles creram apesar dos doutores da lei. Eles creram apesar dos questionamentos, da incredulidade das autoridades da igreja. Eles creram apesar. Creram por si só, creram com o outro e creram apesar do outro. Tá? Então nós precisamos crer. Nós precisamos crer com quem crê. E precisamos crer apesar de quem não crê. Tem gente que não crê e se incomoda com a nossa crença. Tem gente que não crê e critica a nossa crença. Tem gente que não crê e crê em outras coisas e acha que o dele é que é o certo. Nós precisamos crer, apesar de muita gente não estar crendo em Cristo e criticá-lo e zombar dele, apesar de muita gente estar fazendo pouco, nós precisamos continuar crendo em um Deus, em nosso Deus, e crendo com fé. Crendo com fé. Então diz o texto que Jesus se aproxima, que Jesus vê a fé deles e cura. Só que Jesus fala assim, seus pecados estão perdoados. Aí foi um alvoroço, porque os doutores da lei, sacerdotes de todos os lugares que ali estavam, eles ficaram escandalizados, porque só quem pode perdoar pecados é Deus. Quer dizer, o mais importante é preservar uma tradição religiosa ou um entendimento equivocado da palavra, né, do que ver a pessoa curada. Da mesma forma como Jesus havia curado no sábado,
Jesus curou no sábado e as pessoas não estavam impressionadas com a cura, estavam tristes, chateadas, decepcionadas porque a cura aconteceu no sábado. Ora, a cura era muito mais impactante, muito mais importante, muito mais surpreendente do que guardar o sábado. Mas aqueles homens questionaram, e aí o que foi curado disse assim: quem ele era, não sei, só sei que agora eu vejo, né? Então o cego disse: eu só sei que agora eu vejo. Então as pessoas se apegam a coisas de menor valor, de menor importância, e não veem o Cristo que é Deus, o Cristo que nos ama, o Cristo que morreu e ressuscitou por nós. As pessoas não veem. Hoje nós temos esses grupos todos que nós discriminamos aqui a partir dessa história. Nós temos esses grupos presentes na realidade atual. Muita gente questionando Jesus, muita gente apenas curioso, querendo saber, né, jogando barro para ver se cola. Os templos religiosos estão cheios de curiosos, cheios de consumidores, pessoas que estão jogando barro para ver se cola, mas que não estabeleceram ainda uma relação pessoal com Deus, que não estabeleceram ainda um compromisso e que não têm investido nesse compromisso. Você precisa mudar e você não pode ser um mero curioso. Você não pode ser um mero curioso destes que estão aí querendo se aproveitar do que as igrejas oferecem e não se comprometer. Discípulos de Cristo é uma coisa, crente é outra. Curioso. Nós queremos ser discípulos, queremos caminhar como discípulos de Cristo. Os discípulos de Cristo se comprometem. Os discípulos de Cristo fazem. Os discípulos de Cristo partem na frente. Viu a necessidade? Atenda. Uma frase de um desenho infantil que é muito interessante, porque aquele desenho infantil, robôs, os robôs estavam lá e um deles aprendeu que tinha que, ao ver a necessidade, ele tinha que atender. E não simplesmente fazer de conta que não viu, ou deixar para trás, ou dizer, acabou mesmo, né? Chegou a época, existem muitos novos robôs aí, todos de última geração, não vai dar mais jeito. Não, ele não se rendeu, ele não se entregou, ele começou a consertar. E quando ele começou a consertar os robôs, ele começou a incomodar a indústria dos novos robôs. Ora, viu a necessidade? Atenda. Discípulos de Cristo são assim. Ele vê a necessidade, ele procura atender, ele procura se dispor a fazer, a ajudar, a caminhar. Enquanto que muitos outros estão só consumindo culto, consumindo louvor, consumindo o pastor, consumindo o que a igreja pode oferecer, mas não tem compromisso algum. Esse grupo que estava na porta dessa casa onde Jesus estava sendo questionado é exatamente esse grupo de curiosos que estavam lá vendo a situação. Não entre nessa. Se comprometa com Deus, se comprometa com Jesus, tá? Vá e observe o grupo que se dispôs a levar o paralítico, se dispôs a servir, se dispôs a sair da sua zona de conforto, se dispôs a enfrentar as dificuldades para levar a pessoa até os pés de Cristo. Tem alguém perto de você que você quer levar aos pés de Cristo? Que você gostaria que essa pessoa tivesse uma experiência com Deus? Ou que fosse curada de algum mal? Tem alguém que está perto ou que você conhece que precisa estar aos pés de Cristo? Não meça esforços. Leve essa pessoa aos pés de Cristo. Veja o que você pode fazer. Pense. Você não vai ter que quebrar uma laje para botar essa pessoa nos pés de Cristo. Hoje não vai ser preciso mais isso. Eles lá quebraram a laje. Abriram um telhado para botar essa pessoa aos pés de Cristo.
Você não vai ter que enfrentar as autoridades de qualquer religião que seja, se quiser colocar uma pessoa aos pés de Cristo. Nem vai ter que enfrentar a oposição de ninguém. Você só vai ter que enfrentar a sua poltrona, abandoná-la, levantar, sair e ir ajudar. Como o vídeo que eu compartilhei no nosso grupo recentemente. Compartilhei no grupo da igreja um vídeo no qual uma pessoa está sendo convidada por Jesus para fazer um trabalho e ela pensa que Jesus só quer dinheiro. Dá um cheque maior e depois se senta na poltrona e Jesus disse, não, sabe o que é que eu quero? Aquela pessoa lá do seu trabalho, da mesa ao lado, quero que você fale de mim para ela, chame ela para tomar um café e fale de mim para ela. E a pessoa se esquiva e não vai fazer o que Jesus determinou. Aí Jesus diz para ela, você está muito confortável aí nessa poltrona. E sai. Aquele vídeo é para ilustrar que nós precisamos crer além da crença do diabo. Como assim? A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 2, que o diabo crê e estremece. Quer dizer, nossa crença tem que ir além da crença do diabo. Ele crê, estremece, mas não obedece. Ele crê, estremece, mas só trabalha contra. Ele crê, estremece, mas não faz nada para Deus. Nós precisamos crer além. Nós precisamos crer e obedecer e se comprometer e trabalhar e colher os frutos das bênçãos de Deus em nossas vidas. Então, creia em Deus. Viva para a glória de Deus. E não tenha vergonha de quem quer que seja que esteja questionando se Jesus era ou não era filho de Deus. Nós precisamos manifestar a nossa fé. Tem gente que crê em qualquer coisa e fala, e discute, e apresenta. Tem gente que canta qualquer coisa, tem gente que veste qualquer coisa, tem gente que pinta qualquer coisa. Nós temos princípios, valores e coisas belas de Deus para pintar, para cantar e para falar. Então, creia em Deus. O texto diz que o poder de Deus estava sobre ele para curar. Deus tem curado minha vida, Deus tem abençoado minha vida e Ele pode abençoar a sua. Creia no Senhor, creia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar então? Deus, nós louvamos o Teu nome, pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nossas vidas e que nos ajude a crer no Senhor, nos ajude a adorar ao Senhor, a viver na Tua presença como discípulos comprometidos, a congregar, estar presente na igreja, nos ajude a andar na Tua presença, congregar com os nossos irmãos e sermos todos tratados e abençoados pelo Senhor, sendo todos lapidados e santificados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora sim, vamos cantar. Eu creio em Jesus, creio que Ele é o Filho de Deus, creio em Sua morte e ressurreição, como preço pago por nós. Creio que Tu estás aqui, Senhor, no meio de nós, com poder para nos curar, poder para curar e Seu grande perdão. Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus, creio que Ele é o Filho de Deus,
Creio em sua morte e ressurreição, como preço pago por nós. Creio que tu estás aqui no meio de nós, com poder para nos curar, poder para curar e seu grande perdão. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, creio estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que sara, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito. Com os nossos lábios vamos proclamar. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Louvemos a Deus, louvemos ao Senhor, louvemos sempre, sempre o adoremos. Quando você conhece Jesus, quando você se encontra com Jesus e começa a descobrir quem Ele é, o seu amor, a sua graça, você se entrega e sabe que a vida com Cristo é vida de verdade, né? Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus, Ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Mas você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, Jesus, Ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Pode muito confiar. Em Cristo você pode confiar, porque Cristo é Senhor, Senhor de nossas vidas. Ele sempre existiu. É Deus soberano, Deus em que nós podemos crer. Deus, minha fé
não está firmada nas coisas que podes fazer. Ele aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o fim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que o consolo e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vós, todos os lares conectados, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Boa noite e abençoe quem está do seu lado. Deseje uma boa semana para quem está do seu lado, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Esse som todo rolando. Agora não. Tava rolando som?